Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora de Macabeus. Desde já agradecendo a todos que participam do canal, contribuem com o canal e também divulgam o canal, assim como os demais canais católicos. Continue a divulgação nas paróquias, nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais. É muito importante mesmo a divulgação de canais católicos. Vamos ajudar os canais católicos. Se inscreva no canal, como eu falei, likes, views, tem sua importância, mas também tem que se inscrever no canal. É muito importante para a relevância do canal na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, uma contribuição simbólica, para ajudar no desenvolvimento do canal e também na reconstrução do meu blog. Agradeço a todos que já contribuíram, agradeço de coração mesmo. Quem tiver aí dificuldades com o Apoia-se, tem o PayPal, dizem que é mais fácil o PayPal. Então, enfim, quem não puder contribuir, eu agradeço de coração também. Deixe pelo menos o like no vídeo, muito importante para a relevância do vídeo. Como eu falei, às vezes, né, os vídeos ficam aí 2, 3 dias sem a monetização, perde a relevância. O like ajuda bastante na relevância do vídeo. E divulgue o vídeo, compartilhe, é muito importante. Nós temos aqui algumas informações. Quem sabe o seu amigo, o seu irmão ali de paróquia precisa de alguma informação e nós aqui com as informações, quem sabe, né, ajude a esse irmão que está precisando de uma informação ou de um esclarecimento. As redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil lá no Facebook, Cris Macabeus, e a minha página, As Mentiras do Apocalipse Protestante, onde eu derrubo todas as mentiras do Apocalipse Protestante. Os vídeos, os artigos serão disponibilizados lá na minha página do Facebook, assim como Twitter. Quem quiser me seguir no Twitter, o link está aqui na descrição do vídeo, assim como da página também. Também disponibilizo vídeos e artigos lá no Twitter. Então eu agradeço de coração todos que estão contribuindo com o canal e com os demais canais católicos. Pessoal, eu sei que ficou meio repetitivo essa questão do terceiro templo. Enfim, eu sei que existem outros temas no Apocalipse, por exemplo, ali as pragas, os cavaleiros, enfim, vários outros temas. Mas às vezes fica meio repetitivo, por quê? Porque você faz uma refutação e alguém da ala protestante, algum lunático, faz um outro vídeo, escreve um artigo tentando refutar o seu vídeo, refutar a sua ideia, a sua argumentação. E eu acabo tendo que fazer um outro vídeo respondendo essa suposta refutação, por isso que fica meio repetitivo. Os próximos vídeos eu irei mudar um pouco o tema, para não ficar apenas na questão da prostituta da Babilônia e também do terceiro templo, que eu sei realmente é um pé no saco ter que a todo momento assistir os mesmos argumentos, o mesmo tema. Então, na próxima semana, eu irei falar mais sobre a besta do Apocalipse, no qual eu deixei um pouco de lado. Irei falar sobre as pragas também, sobre os cavaleiros e, enfim, vários outros temas, o reino milenar, a ressurreição dos mortos. É que realmente essa questão da prostituta da Babilônia é uma questão muito polêmica, porque envolve diretamente a Igreja Católica, no sentido de que os protestantes usam o Apocalipse para perseguir a Igreja Católica. Eles usam o livro do Apocalipse justamente na questão da prostituta da Babilônia. Eles pegam, né, essa figuração, que é uma cidade, na verdade, mas no sentido figurado é uma mulher, e eles tentam envolver a Igreja Católica dentro deste tema, que é a prostituta da Babilônia. Por isso que eu faço vários vídeos a respeito do mesmo assunto, porque envolve diretamente a Igreja Católica, sendo usada pelos protestantes para tentar aí, né, justificar suas heresias. Antigamente, há uns 10 anos, era a besta do Apocalipse, porque, segundo os protestantes, a besta do Apocalipse iria ser
um papa, o próximo papa depois de Bento XVI, iria ser João Paulo II, na verdade ressuscitando dos mortos. Então eu batia muito nesta tecla, a todo momento fazendo vídeos e artigos a respeito da besta do Apocalipse, por quê? Não, isso não iria acontecer. Não tem nada a ver com o Papa. A besta do Apocalipse se refere ao Império Romano, aos 7 reis do Império Romano no primeiro século. Então eu batia muito, era repetitivo. Hoje eu não falo tanto da besta porque não aconteceu. Tudo que esses protestantes profetizaram em cima do livro do Apocalipse não aconteceu. Eu me lembro aí da Bolinha Verde, vários outros. Eu não vou ficar citando o nome na época do Orkut, que, né, a todo momento fazendo artigos, colocando páginas lá no Orkut sobre João Paulo II, a besta do Apocalipse, que iria ressuscitar depois de Bento XVI. Está aí, Bento XVI já não é mais o Papa. Hoje o Papa é o Papa Francisco e não tem besta do Apocalipse nenhuma. Então por isso que eu fico batendo nesta tecla, tá? Mas eu sei que é cansativo e fica meio repetitivo mesmo. Então nas próximas semanas eu não irei falar mais a respeito do terceiro templo, que realmente, né, só mesmo o cara tem que ser muito retardado para acreditar na reconstrução desse terceiro templo. Se você, quem tem o mínimo, né, o mínimo de conhecimento das escrituras, sabe que não existe nenhuma profecia a respeito disso, não existe nada. Então tem que ser muito retardado, retardado mesmo, para acreditar na reconstrução desse terceiro templo. Hoje, mas enfim, hoje eu quero falar a respeito da vinda de Cristo. É um tema que ficou no ar ainda, a respeito do debate, dos debates que eu tive e algumas perguntas que me fizeram, tanto ali no Facebook, no inbox do Facebook, também no meu canal. Fizeram algumas perguntas a respeito da vinda de Cristo. Mas e essa vinda de Cristo? Cristo, né, diz que iria voltar depois das tribulações. Cadê que ele não voltou? Eu já falei muito a respeito disso. Mas para o católico, isso já está mais do que explicado. Eu já explanei várias vezes a respeito desse assunto. Mas é um assunto muito usado também pelos protestantes para sustentar o apocalipse futurístico deles, principalmente os pré-tribulacionistas. E a todo momento dizendo, Cristo não voltou, eu já falei, essa vinda de Cristo seria como um relâmpago, era um sinal nas nuvens apenas. Não era a vinda de Cristo fisicamente. Ele não iria voltar, né, aqui na Terra, exatamente, no planeta. Agora estou falando planeta. Tá? Ou, se for o caso, lá em Israel, não iria voltar assim em Israel, exatamente. Iria apenas ser um sinal como relâmpago nas nuvens, um sinal de que tudo estava acontecendo. Mas eu quero fazer aqui alguns questionamentos a respeito deste assunto. Eu vou deixar aqui, né, algumas perguntas em cima das escrituras sagradas, em cima da sola escritura. Aí o protestante vai poder refletir, será que Jesus Cristo mentiu? Será que ele não cumpriu a sua promessa? Então vamos lá, minha gente, vamos passar para a segunda cena. Deixa eu pegar o PDF. E como eu falei, a partir da semana que vem eu prometo fazer vídeos a respeito de outros temas, todos ligados ao Apocalipse, e também vou fugir um pouco do Apocalipse. Eu vou falar um pouco de Maria, como eu sempre fiz, principalmente a questão do terceiro Tiago. Eu já fiz vários vídeos a respeito disso, a questão de Pedro, né, e outras coisas também. É que eu realmente, eu sou ligado mais ao Apocalipse, mas eu tenho que falar de outros temas também, que são ligados à doutrina católica. Mas vamos lá, minha gente, prestem atenção aqui. Essa é a pergunta. Quem traspassou Jesus Cristo e viu a vinda, né, a vinda dele sobre as nuvens? E viu a vinda de Cristo sobre as nuvens. Quem traspassou Jesus Cristo e viu a sua vinda sobre as nuvens? Promessas não cumpridas? Esse sim é o ponto central. O ponto central a respeito desse tema. Promessas não cumpridas, né? Seria Jesus Cristo aí um mentiroso? Vamos lá ver o que está escrito, por exemplo. Vamos começar aqui por Mateus 10, 23. Mateus 10, né, capítulo 10, versículo 23. Se vos perseguirem numa cidade, fugi
para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Isso aqui é Jesus Cristo falando diretamente para os apóstolos, olha só. Jesus Cristo falando diretamente para os apóstolos, quando ele mesmo estava ensinando os apóstolos e dando as instruções a respeito de como deveria ser a pregação, como os apóstolos iriam ser perseguidos, como seria, né, essa perseguição, enfim, era Jesus Cristo instruindo os apóstolos a respeito da evangelização. E ele diz assim: não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Aí fica a pergunta: promessa não cumprida? Jesus Cristo mentiu aqui? Será? A pergunta fica no ar. Vamos entender aqui o que diz o Apocalipse. Lá no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7. Tá? Eu estou pegando isso aqui porque eu acabei falando sobre isso em um dos meus vídeos e ficou algumas dúvidas a respeito disso. Tá? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Aqui todo olho o verá, não está falando exatamente todo olho do planeta Terra. Por quê? Porque fala aqui, até mesmo aqueles que o traspassaram. Né? Então, veja que não está falando todo o olho do planeta Terra ou do mundo verá, mas sim todas as tribos da Terra. Preste atenção que está falando sobre todas as tribos da Terra e não todos os povos e todas as nações. Tribos da Terra que se refere às 12 tribos de Israel. E o versículo diz aqui, ó: todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 é um texto bem parecido com Mateus 24, versículo 29 e 30, versículos 29 e 30, onde diz: logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aí ele vai dizer: todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Então, sempre está ligada às nuvens. O Filho do Homem nas nuvens, não aqui exatamente na terra. E aqui fala a mesma coisa, as tribos da terra. Olha, cara, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem. A mesma coisa aqui no Apocalipse. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Vendo o quê? A vinda do Filho do Homem. Esse todos os olhos corresponde apenas a todas as tribos da terra. Tribos da terra, vai lá em Josué, no capítulo 6, capítulo 7, você vai ver que vai falar exatamente que, né, Josué entrou, Josué conquistou toda a terra, repartiu entre as 12 tribos de Israel. Então quando é tribos da terra aqui, se refere às 12 tribos de Israel. Aqui terra, termo ge, que todo mundo já sabe o que significa, não vou mais ficar falando a respeito disso. Quem não concorda, mude aí o dicionário, mude o grego, porque eu acho que o protestante sabe mais do grego do que o próprio grego, né? Ele sabe mais do grego do que Aristóteles, do que Platão. Eu tenho certeza. O protestante ele consegue saber mais do grego do que quem nasceu na Grécia. Então você está vendo aqui. E, enfim, em Mateus 16, 28, também fala a mesma coisa aos apóstolos. Jesus Cristo, em verdade vos declaro, muito destes... Preste atenção que Jesus Cristo está falando ali diretamente para os apóstolos, para os discípulos. E se eu não estou enganado, essa cena aqui tem alguns fariseus também. Muitos desses que aqui estão não hão de morrer. Preste atenção. Deixa eu ler de novo. Muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenha visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Jesus Cristo falando ali para aqueles discípulos, muitos ali não irão morrer sem ter visto o Filho do Homem. Aí eu pergunto novamente, a pergunta fica no ar. Jesus Cristo mentiu? Promessa não cumprida? Jesus Cristo realmente mentiu?
É uma questão, eu tô usando a sola escritura aqui, gente, não estou usando nada além da sola escritura, não tem catecismo, patrística, não tem nada aqui. Estou usando só a sola escritura. Mas, enfim, é, é muito, é muito importante saber que Jesus Cristo não prometeu vir sobre as nuvens apenas para os apóstolos, os discípulos. Ele prometeu isso para os fariseus, para os saduceus. Ele diz perante ao sumo sacerdote, né, na época, ali em Marcos 14, versículos do 60 ao 62, o sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: Não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se colocava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Todo mundo sabe o que significa isso aqui. Quando ele diz eu sou, ele está falando que ele é Deus. Esse termo eu sou, no hebraico, significa eu sou Deus. Tá? E ele diz, e vereis o Filho do Homem. Está falando para o sumo sacerdote, toda aquela classe farisaica que ali, né, que ali estava diante dele. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens. Sempre vai usar o termo nuvem, ele sempre diz que estará vindo sobre as nuvens, e não exatamente vindo à terra, está vindo nas nuvens. Como ele mesmo diz, que era apenas um sinal como um relâmpago no céu. Aí eu pergunto, Jesus Cristo mentiu também aqui para o sumo sacerdote, dizendo que aquela classe farisaica ali, né, aquela classe iria ver a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens no céu. É muito importante saber que este diálogo aqui se deu por conta da destruição do Templo de Jerusalém. Os fariseus ali fazendo indagações a Jesus Cristo a respeito da destruição do Templo de Jerusalém, dizendo, este homem, Jesus Cristo, diz que iria destruir este templo, iria reconstruir um outro em 3 dias, que não seria, né, um templo material, e sim um espiritual. Estava no meio desse diálogo, no meio, falando a respeito do que aconteceu em 70 DC, né, 70 depois de Cristo, e Jesus Cristo falando diretamente para os fariseus ali, para os sacerdotes, para os príncipes ali, dizendo ali, eu sou e vereis, né, eu sou Deus e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus vindo sobre as nuvens. Será que Jesus Cristo mentiu? Promessa não cumprida? Mas vamos lá então. Mas, e aqui, gente, é bom entender, porque lá no Apocalipse vai falar assim que até mesmo, olha só, vai falar que todo olho verá. E esse todo olho verá corresponde a todas as tribos da terra. E fala que até mesmo, algo mais, até mesmo aqueles que o traspassaram. É importante porque isso aqui, né, corresponde aos soldados romanos. Aos soldados, até eles iriam perceber que tudo aquilo era uma promessa de Cristo. Até mesmo eles, os soldados romanos. Quem traspassou Jesus Cristo? Está aqui, né, em João 19, versículos do 31 ao 37, eu resumi aqui. Mais um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, um dos soldados, tá? E todos viram isso, tanto, né, os soldados como também, né, os judeus que ali estavam. Mas aqui está se referindo diretamente aos soldados, onde alguns se converteram. Mas prestem atenção. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, a fim de que vós creais. Assim se cumpriu as escrituras, nenhum de seus ossos será quebrado, que é Êxodo 12, 46, e também a escritura que diz, olharão para aquele que traspassaram. E ali está em Zacarias 12:10. Olha só que interessante. Então está falando tanto dos judeus como dos soldados romanos. Eles também iriam perceber que o que estava acontecendo era o sinal da vinda
do Filho do Homem. Isso aqui é um sinal sobre as nuvens como um relâmpago. Mas a questão é a pergunta, né? Promessas não cumpridas? Estranho, né? Bem estranho. Será que Jesus mentiu para os apóstolos? Será que Jesus mentiu para os fariseus? Será que Jesus mentiu para os sacerdotes? Mentiu para todos os cristãos? Todos aqueles que escutaram a pregação e todos aqueles que iriam receber a pregação a respeito deste tema? Será que Jesus Cristo mentiu para todo mundo? Fica a pergunta. Bem, minha gente, eu deixei isso aqui no ar porque eu falei, eu vou fazer este vídeo aqui a respeito ainda da vinda de Cristo, farei alguns outros ainda a respeito, né, dos debates que eu tive, e a partir da semana que vem eu irei mudar o tema. Irei falar sobre reino milenar, irei falar sobre a ressurreição dos mortos, que é um tema muito importante mesmo, né? A ressurreição dos mortos é um tema bem complexo, na verdade. Também tem as pragas ali, a respeito do Apocalipse 16, os cavaleiros também, do Apocalipse 6, do Apocalipse 6, 5, 6, tá? Vou fugir um pouco dessa questão aí da besta e da prostituta. Apesar de que, meta do canal, 5.000 inscritos e eu termino o último vídeo a respeito da besta do Apocalipse. É uma série de vídeos que eu fiz, eu deixei o último para quando o canal atingisse 5.000 inscritos. E a meta até o final do ano, 15.000 inscritos. Como eu falei, minha gente, tem 5.000 quase aí. Então, se cada um trouxer um inscrito a mais, são 10.000. Olha só. Então tá muito fácil mesmo. E eu agradeço de coração todos que contribuíram com o meu Apoia-se. Eu agradeço mesmo de coração. E, enfim, eu quero recompensar de alguma maneira, tá? Eu vou fazer aqui, não vou fazer igual o Cláudio Campos, porque eu não tenho o dom do Cláudio Campos de escrever um livro. O Cláudio Campos tem esse dom, eu já não tenho, mas eu irei recompensar de uma outra maneira, tá? Tem algumas surpresas aí que eu estou preparando. Se tudo der certo, a partir do mês que vem eu já estarei aí, tá? Fazendo com que aquelas pessoas que contribuem com o Apoia-se tenham alguma recompensa por isso, né? Porque é legal, né, você apoiar o canal e ter aquela recompensa, é legal também, tá? Então é isso aí, minha gente. Ficou essas perguntas aí no ar: o que se cumpriu, o que não se cumpriu. Jesus Cristo mentiu, né? Porque para o Apocalipse futurístico, Jesus Cristo foi um grande mentiroso. Jesus Cristo falou várias coisas e coisas que realmente não aconteceram. Jesus Cristo se tornou o maior mentiroso da história para pregar esse apocalipse futurístico, principalmente os pré-tribulacionistas. Eu falo exatamente para esses aí. Jesus Cristo foi o maior mentiroso da história. Várias coisas ali não se cumpriu, tá? Então, minha gente, paz e bem a todos. Até o próximo vídeo. Amém.